Gênesis capítulo 4, versos do 1 ao 12. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Amém. Agora lá em João, capítulo 5, versos apenas do 8 ao 11. Evangelho de João, capítulo 5, versos do 8 ao 11. Diz assim: então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo homem que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Responderam-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Amém. Glórias a Deus. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nós te somos muito gratos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na tua presença, de ouvirmos a tua voz. Senhor, neste momento da palavra, é o momento onde o Senhor fala conosco, por meio da tua voz, pela tua palavra, nós clamamos: Senhor, fala conosco, quebranta o nosso coração, abra os nossos ouvidos, tira de nós toda desatenção, toda preocupação com o mundo lá fora neste momento, que estejamos atentos a ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, este texto que nós lemos, eu faço uma pergunta para você: nós somos discípulos de Caim ou de Jesus? E é possível que, como alguns já fizeram rapidamente, discípulos de Jesus. E o que é um discípulo? Me ajuda aí, o que é um discípulo? Aquele que aprende, é um aluno. O que mais? É isso sim. Um seguidor. Um discípulo é um seguidor, então, que aprende, é um aluno que segue. É isso mesmo, é alguém, um discípulo é alguém que é ensinado, que é ensinável e que caminha com um mestre que o ensina. E ele tenta, como tem as pegadinhas aqui, né? Seguir as pegadas do mestre, ir pelos caminhos que o mestre está lhe dando a caminhar. E então, se nós somos discípulos de Jesus, nós seguimos os passos de Jesus e fazemos o que Jesus fez. Se nós somos discípulos de Caim, nós seguiríamos aquilo que Caim fez. Misericórdia, não queremos ser discípulos de Caim, amém? Amém, queremos ser discípulos de Jesus. E eu gostaria então de compartilhar com você esses dois textos e o que o Senhor falou ao meu coração. É interessante que este texto de Caim fala muito de Caim e Abel, né? Quando Caim se levanta contra seu irmão e o mata. Esse texto fala muito de responsabilidade. Sabe o que é responsabilidade? Responsabilidade é responder adequadamente àquilo que nos é proposto. A palavra responsabilidade vem disso, de responsa, do latim é resposta, aquele que responde. Então o responsável é aquele que responde por seus atos. E Caim, então, na verdade, vem como
o tipo perfeito do irresponsável, aquele que não responde por seus atos. Quer ver só? Olha aí no versículos 6 e 7, quando Deus fala com Caim, ele nem responde, para começar. Versículos 6 e 7 do capítulo 4. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus fala com Caim, certo? E qual é a resposta de Caim? Versículo 8 deveria ser a resposta, né? E o que ele faz? Disse Caim a Abel: vamos lá para o campo para eu te matar? Deus fala com Caim: camarada, por que você está assim, angustiado? Estou vendo você triste. Eu não acertei a tua oferta porque você fez uma oferta de qualquer jeito. Não é certo se você proceder bem que eu vou aceitar a tua oferta também, como foi do teu irmão. Mas cuidado que o pecado está na tua porta. E ele, silêncio, não fala nada. Irresponsabilidade, não responde a Deus pelos seus atos. Vai lá e vai atrás do irmão para matar. Depois Deus vira para ele de novo no versículo 9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Aí ele responde, bem mal criado: sei lá, por acaso eu sou tutor do meu irmão, Deus? E aí Deus estoura com ele: o que você fez, cabeça dura? Um irresponsável é o Caim. E aí eu gostaria de trazer depois esse texto de Jesus, onde obviamente Jesus é o oposto perfeito do tipo perfeito da responsabilidade, do responsável, aquele que responde plenamente. Jesus é a resposta perfeita de Deus para a humanidade e a resposta perfeita da humanidade a Deus. Jesus é o tipo perfeito de ser humano, aquele que vem responder a Deus de forma perfeita como ser humano, o responsável. Então eu gostaria de trazer algumas atitudes do irresponsável Caim e do responsável Jesus. E nós nos comparamos aí para ver de quem nós somos discípulos, do irresponsável Caim ou do responsável Jesus. Eu gostaria de compartilhar com você. Vejamos algumas atitudes então, do irresponsável Caim e do responsável Jesus. Verdadeiros discípulos de quem? Primeiramente, Caim não faz uma oferta de excelência. Nós vemos no versículo 4 que Abel, por sua vez, olha só, o versículo 3 diz: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra ao Senhor. O texto parece que Caim vai lá, era o lavrador da terra, e muitos acham que Deus não aceitou a oferta de Caim porque era oferta de verduras e legumes, e Deus não gosta disso, Deus gosta de carne. Não é isso não, irmãos. Mas diz o texto que ele pegou lá do fruto dele, pegou do fruto da terra e foi oferecer a Deus. Está aí, Deus, que eu tenho. Abel, por sua vez, olha o que diz o texto: ao passo que Abel, por sua vez, trouxe do quê? Das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Ou seja, Abel pegou do melhor do seu rebanho. Abel se preocupou em oferecer a Deus um sacrifício de excelência a Deus. Caim não, pegou de qualquer jeito e prestou um sacrifício a Deus meio de qualquer maneira, meio de qualquer jeito. E quando nós vemos isso, nós olhamos para Jesus e vemos que na verdade Jesus fez de si mesmo o sacrifício perfeito a Deus. Jesus se sacrificou pela causa de Deus. Jesus se ofereceu como sacrifício vivo a Deus. Jesus se doou pelos nossos pecados para salvar a mim e a você. O perfeito responsável, ele se deu plenamente a Deus. E amados irmãos e irmãs, nós precisamos entender e não podemos desconsiderar o sacrifício na Bíblia, o valor do sacrifício. Em todo o tempo, desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento, a palavra de Deus fala de sacrifícios. E muitas vezes nós queremos viver uma vida meio, sabe como Caim? Oferecemos um sacrifício a Deus de qualquer jeito. Não ofertamos uma oferta de excelência a Deus. Quando você trabalha para Deus, você faz com excelência? Você vive uma vida de excelência? Você é um funcionário na tua empresa, um funcionário excelente, um funcionário de excelência. A Bíblia diz: tudo aquilo que você fizer, faça com o teu melhor, como se você estivesse fazendo para Deus. O teu trabalho você faz com excelência? Na tua casa, você é um marido de excelência? Eu vi algumas mulheres dando uma cutucadinha no marido aí agora. Você é um marido de excelência?
Você, mulher, é uma esposa de excelência na tua casa. Você é uma mãe de excelência, você é um pai de excelência, você é um filho de excelência, você tem prestado uma vida de excelência às pessoas que estão à sua volta e uma vida de serviço de excelência a Deus. Amados irmãos e irmãs, me perdoem, mas vivemos numa sociedade medíocre, onde o importante é estar na média. Se eu tenho que tirar 7 para passar de ano, eu corro para tirar 7, não preciso tirar 10. Vivemos uma vida de mediocridade, porque se o mais ou menos está sendo aceito, tá bom, todo mundo faz o mais ou menos, e a sociedade é tão medíocre que aqueles que estão abaixo da média são destituídos, são ignorados, são menosprezados, são excluídos, e aqueles que estão muito acima da média também são deixados de lado. Já perceberam isso? Ah, fulano é mitidinho, quer fazer tudo perfeitinho. Porque vivemos num mundo medíocre. Caim era medíocre, Abel não, separou do melhor de si para dar como sacrifício a Deus. Tem uma frase do Romain Rolland, não sei se é assim que pronuncia, é um novelista, escritor, professor. Ele diz assim: se um sacrifício é uma tristeza para ti e não uma alegria, então não faças, porque você não é digno dele. Muitas vezes nós queremos fazer a obra do Senhor, e eu digo, a obra do Senhor, viver o Evangelho, é um sacrifício sim. Muitas vezes nós pensamos, Jesus levou sobre si todo, ele fez o sacrifício. Jesus fez o sacrifício pleno, perfeito e agradável a Deus. Aquilo que não era suficiente para nós, aquilo que nós não teríamos condição de fazer, Jesus fez. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12:1: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O teu corpo, aqui no grego, o corpo representa toda a completude humana. Corpo, alma e espírito, entregue a tua vida como um sacrifício a Deus. Agora, muitas vezes a gente faz penando, a gente faz pesado. E a frase do Roland aí é muito interessante. Se você está fazendo tão pesado, você não é digno desse sacrifício, meu irmão. Você está fazendo chorando. E a palavra de Deus diz isso. Jesus fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Se servir a Deus tem sido um peso para você, ore, clame a Deus. Peça para Deus renovar as tuas forças, renovar o teu fardo, trocar de fardo com Deus. Vivemos sim, precisamos viver sim uma vida de sacrifício, sacrifício das nossas vontades, sacrifício dos nossos desejos, sacrifício da nossa carne que tende ao pecado, sacrifício do nosso ódio, sacrifício da falta de perdão, sacrifício da falta de amor, sacrifício da falta de arrependimento. Sacrifício do nosso nariz em pé, achando que sabe de tudo. Sacrifício da nossa sabedoria humana. É preciso, o Evangelho nos chama a sacrificar sim. Jesus fala: quem quiser vir após mim, tome a tua cruz e me siga. A cruz leva para o sacrifício, a cruz leva para a crucificação, sim. Do nosso velho homem, da nossa velha mulher, da nossa velha vida, precisamos prestar um sacrifício a Deus a cada dia. Sabe por quê? Que muitas vezes o Evangelho tem crescido no Brasil, no mundo, tem crescido na cidade de Piracicaba. Cada vez mais pessoas têm dito que são pessoas crentes em Jesus, que creem em Jesus, se dizem cristãs, mas na verdade a sociedade não muda como deveria. Por que cresce o número de evangélicos e continua crescendo o número de pessoas envolvidas com drogas, por exemplo? O número de pessoas viciadas em crack, na bebida, no cigarro. Sabe por quê? Porque temos prestado um serviço medíocre a Deus. Porque não temos vivido uma vida de excelência a Deus. Porque não temos feito um sacrifício excelente como Abel, como Jesus, mas temos feito um sacrifício, uma oferta medíocre como fez Caim. E aí vem o segundo ponto. E aí eu pergunto diante disso: somos discípulos de Caim ou de Jesus? A tua vida é uma oferta de sacrifício perfeito, pleno e agradável? E o segundo ponto diz assim: Caim, ele além de não fazer um sacrifício de excelência, ele culpa o outro pela sua própria mediocridade.
Sabe isso? Quando alguém não faz uma coisa muito boa, quando alguém faz um serviço medíocre, e você reclama e ele sempre põe a culpa em outro. E eu me lembro de uma historinha que a mãe do Joãozinho virou para o Joãozinho e falou: meu filho, o que aconteceu? O que foi, mãe? Estou vendo teu boletim, você foi reprovado em todas as matérias, meu filho. O que aconteceu nesse bimestre, nessas provas? Você perdeu todas as provas. O que aconteceu? Você foi reprovado em todas. Falou: mãe, a culpa não é minha. Mãe, mas como que não é sua, meu filho? O que aconteceu? É que o Pedrinho que senta do meu lado, ele ficou doente, faltou a semana de prova toda e eu tirei 0 por isso. Era o Pedrinho que fazia a prova dele. E aí, ele sem assumir a sua mediocridade, sem assumir a sua falha, ele não, a culpa é dele, mãe. Eu colava dele, ele não veio. Amados irmãos e irmãs, o ser humano é assim. Está sempre querendo jogar no outro a responsabilidade que é dele. Esse é Caim, o irresponsável. Culpa o outro pela sua própria mediocridade. Lembra de Eva, quando pecou? No paraíso. Deus criou o homem e a mulher, colocou num jardim lindo, perfeito, maravilhoso. Podia comer de todas as árvores, menos da árvore que estava no centro do jardim. E vem a serpente e engana a mulher. E a mulher pega a fruta e dá para o homem. E Deus vem e fala com Adão: Adão, o que você fez? Eu não falei para você não comer do fruto. Não, Deus, mas foi a mulher. A mulher que você me deu, que comeu e me deu fruto. Irresponsabilidade. Vai para a mulher: mulher, o que você fez? Você comeu e mandou o teu marido. Não, Deus, mas foi a serpente. A serpente que falou comigo, mandou comer, eu comi. E vai para a serpente: o que você fez? A serpente não tinha para quem mandar, né? Foi castigado, mas todo mundo foi castigado, né? Sobrou até para nós hoje, né? Estamos expulsos do paraíso por conta disso. Amados irmãos e irmãs, Jesus, por sua vez, enxerga o outro não como um concorrente. Jesus enxerga o outro como alvo do amor de Deus. Este texto que nós lemos lá em João, Jesus estava andando e ele vê um homem mendigo, paralítico ali, sentado na beira de um poço, e diz, pela tradição judaica, havia até uma certa mística naquele povo, no tanque de Betesda, que quando as águas se moviam, o primeiro que entrasse naquelas águas, eles criam que era um anjo que movia aquelas águas, e é possível que acontecia, porque eles estavam sempre ali esperando. O primeiro que entrasse na água era curado. E aquele homem paralítico estava ali há muito tempo, e Jesus chega para ele, percebe aquele homem como alvo do amor de Deus, e fala: você quer ser curado? E aí o homem, meio irresponsável, ainda não responde a pergunta de Jesus, e fala assim: ah, Jesus, sempre que o anjo vem e mexe a água, não tem ninguém para me levar no tanque, quando eu vou até eu ir arrastando, alguém já entrou na minha frente, eu perco a bênção. E Jesus fala: não foi isso que eu te perguntei não, mas toma o teu leito e anda, seja curado. Jesus percebe aquele homem como alvo do amor de Deus. O irresponsável não, ele não se enxerga, não consegue ver as suas próprias limitações. O irresponsável não percebe as suas falhas, ele ataca os que estão sendo aceitos, cumprindo a vontade de Deus. Além de não se perceber, ele quer atacar o que está certo. Caim, ao invés de se arrepender, ao invés de fazer direito, eu não, vou matar o que está fazendo certo, aí fica todo mundo errado, está tudo bem. Amados irmãos e irmãs, misericórdia. Quantas vezes vivemos um tempo assim? Na igreja, misericórdia. Eu não trabalho não, mas eu vou tacar pedra naquele que está trabalhando lá. Misericórdia. Eu posso até não fazer, mas que eu vou ficar criticando o trabalho de todo mundo que faz, eu vou fazer. Glória a Deus que isso não acontece aqui. É só nas igrejas, as outras igrejas que eu já passei. E isso aqui, não, mas de verdade, eu não vi isso ainda. Glória a Deus, que continuemos assim. Mas muitas vezes é isso, e a gente até fala, né? Quem recebe pedrada é a árvore que está frutificando. Você já viu árvore sem fruto levar pedrada de menino? Ele taca pedra na árvore que tem fruto, para ver se cai o fruto. Já viu vidraça, né? Vira vidraça. Amados irmãos e irmãs, olha, preste bem atenção nisso aqui. Quem vive ferindo os outros, na verdade está mortalmente ferido e precisa de cura. Se os teus olhos estão cheios de críticas, meu irmão, minha irmã, se você só sabe enxergar os defeitos, se você só sabe enxergar as coisas ruins, cuidado, a tua vida pode estar gravemente enferma, precisando de cura. Quando a gente não consegue enxergar o outro como alvo do amor, mas eu enxergo o outro como alvo da minha pedra, alvo do meu tiro, cuidado com a tua vida. A palavra de Deus diz que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se os teus olhos forem maus, que
grande treva você vai estar, meu irmão. Se você só consegue achar defeito, peça para Deus iluminar os seus olhos, mostrar a beleza da graça de Deus. Amados irmãos e irmãs, terceiro ponto. E aí, somos discípulos de Caim ou de Jesus? Temos visto o outro como adversário ou como alvo do amor de Deus? Terceiro ponto, amados irmãos e irmãs. Caim não ouve o chamado de Deus. Como nós vimos, Deus fala com ele. E por outro lado, obviamente, Jesus anda atento à voz de Deus. Caim poderia ter feito tudo certo. O que teria acontecido se Caim tivesse ouvido a voz de Deus? Se Caim tivesse dado ouvidos a Deus? Eu me lembro de uma história de um menino que estava ajudando seu pai a trabalhar. Sabe, criança quando quer ajudar o pai, às vezes mais atrapalha que ajuda, né? E dessa maneira, o menininho tentando ajudar seu pai a trabalhar, e depois do trabalho pronto, o pai colocou as coisas na caixa de ferramenta, uma caixa pesada com 2 alças, e o menininho pegou para ajudar o pai, fazendo aquela força e não conseguia de jeito nenhum. E o pai então estendeu a mão e falou assim para ele: meu filho, use toda a força que você tem. E o menino então se sentiu motivado pelo pai, pegou e nada. Não levantou um centímetro do chão. O pai parou, olhou para ele, estendeu a mão de novo e falou: meu filho, use toda a força que você tem. E o menino entendeu que a força do pai estava disponível para ele usar, e que a mão estendida do pai estava facilitando para ele pegar também. E o pai pegou de um lado, o filho pegou do outro, todos saíram andando com a caixa de ferramenta. Sabe que muitas vezes é isso que acontece? Nós não ouvimos a voz de Deus e queremos fazer na nossa força, queremos fazer no nosso braço, e Deus está falando para você hoje: meu filho, use toda a força que você tem. Não necessariamente somente a tua força, mas a força que tem disponível a você, a força que tem disponibilizado a você, a força dos teus irmãos ao teu lado, a força do teu Pai Celeste que está no céu, e do Espírito Santo que habita dentro de você. Use toda a força que você tem. Ouça a voz de Deus. Se Caim tivesse ouvido a voz de Deus, amados irmãos, o que ele teria feito? Ele teria procurado a cura daquele sentimento que ele estava vivendo. Ele teria evitado ter assassinado seu irmão. Veja isso, anote isso aí na mão, no braço, no celular, tira foto, mas grave isso. Quem confessa tentação não confessa pecado. Sabe por quê? Muitas vezes nós caímos sempre nos mesmos erros, nas mesmas tentações, no mesmo pecado, porque nós não confessamos tentação, nós não confessamos os nossos dilemas, nós não damos ouvidos a Deus e não confessamos aquilo que nos aflige. Muitas vezes caminhamos sozinhos dentro da igreja, como Caim, ao invés de a gente se aproximar do nosso irmão, a gente mata o nosso irmão e vive sozinho. E em vez de receber a graça de Deus, recebemos a ira de Deus. Eu quero te desafiar nessa noite, meu irmão, minha irmã. Se somos discípulos e discípulos de Jesus, precisamos caminhar juntos, lado a lado. E o apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por muito tempo a gente ouviu assim: eu vou na igreja por causa de Jesus, eu quero olhar para Jesus, e não interessa quem está do meu lado, porque às vezes as pessoas erram mesmo, mas eu quero olhar para Jesus. Não! O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quando eu viro para alguém e falo assim: meu irmão, vai na igreja, mas não olha para mim não, olha para Jesus. Eu estou me esquivando da responsabilidade de ser santo, de ser modelo para o meu irmão. Eu estou me isentando, sendo irresponsável na resposta de Deus, de ser bênção para a cura do meu irmão. Eu estou sendo como Caim, me afastando e falei: caminha sozinho aí, meu filho. Amados irmãos e irmãs, eu quero te desafiar a achar alguém da tua confiança, que você sabe que vai zelar pelo teu coração, que vai cuidar de você, que vai te ouvir com responsabilidade, que vai te ouvir com carinho, que vai orar por você, que vai interceder pela tua vida, e a dizer: olha, eu tenho sido tentado nessa área. Eu tenho um discipulador que pode me ouvir, e quando eu tenho alguma dificuldade, eu ligo para ele e falo: rapaz, ora por mim, porque está sendo difícil. Eu estou sendo tentado nessa área, eu estou com as minhas
com as minhas limitações, eu estou preocupado com as minhas motivações ministeriais. Ore por mim, por favor. E cada vez que eu confesso uma tentação, eu deixo de confessar um pecado, porque isso me fortalece. Isso às vezes parece meio estranho para nós, porque vivemos muito tempo como igreja caminhando sozinhos. Mas essa proposta de discipulado clama isso, andarmos lado a lado um com o outro, termos um discipulador, alguém que preze pela nossa alma. A palavra de Deus diz assim: se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Quando nós confessamos a Deus, nós somos perdoados, sim. Mas Tiago capítulo 5 diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Quando eu confesso a Deus, eu recebo perdão. Quando eu confesso para o meu irmão, eu sou curado. Se Caim tivesse se aberto a Deus, procurado alguém e disse: olha, eu estou doido para matar meu irmão, eu estou irado, Deus aceitou a oferta dele, não aceitou a minha, eu vou matar ele. Com certeza, se ele tivesse procurado um mentor, um discipulador, ele teria acalmado o seu coração, teria orado por ele e ele teria sido curado desse sentimento. Amados irmãos e irmãs, muitas vezes deixamos de dizer sim à vontade de Deus, porque pensamos que não temos forças suficientes, somos incapazes de vencer as nossas limitações, ou ficamos tão esforçados em nossa capacidade, que nem entendemos o que o Pai nos fala. Ouça a voz de Deus. Jesus ouvia o tempo todo o Pai, falava com o Pai, ouvia o Pai, transmitia a mensagem do Pai. Ouça o que Deus nos diz. Finalmente, amados irmãos e irmãs, somos discípulos de Caim ou de Jesus? Está ficando apertado, hein? Discípulo é aquele que faz o que o mestre faz, hein, irmãos? Vamos lá. Por último, o quarto ponto diz assim: Caim é aquele que ama as coisas e usa as pessoas. O irresponsável é aquele que ama as coisas e usa as pessoas. O responsável, Jesus, por outro lado, é aquele que ama as pessoas e usa as coisas. Quando Deus vira para Caim e fala assim: onde está teu irmão, Caim? Ele fala: eu sei lá, se acaso é o tutor do meu irmão. Sabe o que é tutor? Tutor significa ter a incumbência de guardar, vigiar, manter vigilância e custódia, proteger, salvar a vida e até esperar por alguém. Isso é o tutor. O tutor faz isso. O irresponsável diz: o que eu tenho a ver com a vida do meu irmão? Na igreja estamos muitas vezes com essa atitude: o que eu tenho a ver com a vida do meu irmão? O irmão está sofrendo, o irmão está sofrendo sozinho, caminhando sozinho, não tem alguém para caminhar lado a lado, não tem alguém para ouvir, não tem alguém para orar com ele, não tem alguém para caminhar com ele. E muitas vezes a nossa atitude é: o que eu tenho a ver com a vida dele? Deixa ele buscar a Deus. Cada um que busca a Deus por si. Misericórdia, irmãos, essa é a voz do responsável. Essa é a voz de Caim falando: Deus, o que eu tenho a ver com isso? Jesus, por sua vez, ele olha para aquele paralítico, ele se achega a ele e fala: você quer ser curado? E cura o homem e fala: toma o teu leito e anda. E aí o texto destaca: mas era sábado. Eu não sei se você sabe, mas no sábado, o Shabbat dos judeus não faz nada. É o tempo do descanso. Não pode ter nenhum trabalho no Shabbat dos judeus. Até hoje, alguns judeus mais rigorosos, alguns prédios em São Paulo tem muitos judeus, né? Uma comunidade judaica muito forte. Até hoje, alguns prédios no sábado, os elevadores, em prédios que tem muitos judeus, os elevadores são programados para parar em todos os andares. Sabe para quê? Para ele não ter o esforço de apertar o botão do elevador. Porque isso é trabalho. E Deus manda descansar no sábado. Amados irmãos e irmãs, e nós vemos aquele homem, pega o leito dele, põe debaixo do braço, e aquele que não podia andar sai até pulando, feliz, saltitante, e vem os judeus da época e falam: você não pode carregar teu leito não, cara, é sábado. E ele fala: meu irmão, eu era paralítico, e o mesmo que me curou mandou eu carregar meu leito, eu vou obedecer ele que me curou do que vocês, que a vida inteira me viram paralítico e não fizeram nada por mim. Aqueles judeus religiosos fariseus da época eram esses Caíns que amavam as coisas e usavam as pessoas, apegado às coisas.
gostava de agradar as estruturas, gostava de agradar a lei, independente do que ela vai fazer com o ser humano, gostava de cumprir o chamado da lei. Caim queria ser aceito, independente de como ele ia fazer. Já que eu não pude ser aceito, é meu irmão que está me atrapalhando, eu vou matar meu irmão, e aí quem sabe Deus me aceita. É uma lógica louca, mas esse é os discípulos de Caim. Por amar tanto as coisas, por amar tanto as estruturas, nós matamos as pessoas. Quantas vezes na igreja, irmãos, eu presenciei pessoas brigando umas com as outras por causa da cor da parede da igreja. E eu falo, gente, quando Jesus voltar, a parede vai ficar do jeito que tiver, mas nós é que precisamos subir. Eu não posso agredir o meu irmão porque ele discorda de mim em alguma coisa. Eu não posso pensar que a estrutura física da igreja é maior do que a estrutura espiritual da igreja de Deus, a igreja de Cristo neste lugar que somos eu e você. Estamos aqui edificando a igreja do Senhor, e quando Jesus fala, eu edificarei a minha igreja, Jesus não pediu lá um caminhão de pedra, um caminhão de areia, um caminhão de tijolo, porque ele ia pegar numa colher de pedreiro e ia começar a construir igreja. Não, edificar a igreja é edificar um corpo de Cristo, espiritual, até invisível, mas saudável, a pessoas que amam umas às outras, diferentes da lógica do mundo, pessoas que amam pessoas e não coisas. Esses são os discípulos de Caim, amam as coisas. Ontem eu estava falando com os juvenis na célula e eu falei, se você está com o seu celular e o teu irmãozinho, sem querer, dá uma arranhadinha no seu celular, se você tem vontade de matar ele, cuidado, do teu celular pode ter tornado um ídolo na tua vida, você está amando mais as coisas do que as pessoas. Quando o teu filho quebra aquele jarro bonito que você tem em casa, e você quase enforca ele, cuidado, lembre-se que o teu filho é mais precioso do que qualquer jarro. Os discípulos de Caim amam as coisas e usam as pessoas. Os discípulos de Jesus amam as pessoas e usam as coisas. A resposta de Caim deveria ser para Deus: sim, eu sou tutor do meu irmão. O responsável diz isso. Não é o irresponsável diz, acaso sou eu tutor do meu irmão? Sim, eu sou o responsável pela tua vida, meu irmão, minha irmã. Sim, nós somos responsáveis uns pelos outros, sim. Esta é a resposta que devemos dar a Deus, esta é a resposta responsável a Deus. Os discípulos de Caim amam as coisas, querem agradar as coisas, as estruturas, os poderes, os tijolos, a lei, as regras, e até usam as pessoas para isto. Mas os discípulos de Jesus olham para as pessoas, usam as coisas para amar as pessoas, usam as estruturas, os poderes, os tijolos, a lei e as regras para as pessoas. E aí mais uma vez, somos discípulos de Caim ou de Jesus? Qual é o lugar na tua vida das coisas e das pessoas, meu irmão? Use as coisas por amor às pessoas. Ame as pessoas e use as coisas. Não inverta essa lógica, porque tem muita gente invertendo e é muito fácil isso. Amados irmãos e irmãs, somos discípulos de Caim ou de Jesus. Que possamos fazer de nós mesmos uma oferta agradável a Deus. Que possamos enxergar o outro como alvo do amor de Deus. Que possamos andar atentos à voz de Deus. E amar as pessoas e usar as coisas. Este é o desafio para as nossas vidas.